Olá, turminha do 7º ano. Aqui nós vamos começar uma revisão do capítulo 5 sobre transformações geométricas no plano cartesiano, certo? Então, começando sobre o plano cartesiano, só trazendo um pouco para a prática, onde a gente pode observá-lo no dia a dia. Podemos utilizá-las de GPS, em mapas, né? Existem várias situações que o plano cartesiano ele pode estar inserido. Só que aqui, em um exemplo mais cotidiano, seria aqui no mapa de sala, retratado, né? De acordo com essa figura aqui, nós temos as linhas, tá certo? E a coluna. Então, para saber onde se localiza, por exemplo, a cadeira B, ela está localizada na linha 1 e coluna 4, né? Já a cadeira A está na linha 2 e coluna 2. Então, isso aqui nada mais é do que um par ordenado. E nós vamos ver mais à frente como seriam essas coordenadas cartesianas, de que forma ela pode ser traçada no gráfico, como será o produto dela e assim sucessivamente, certo? Então, par ordenado e plano cartesiano. Para melhor compreender a transformações geométricas no plano, é necessário retomar o significado de par ordenado de plano cartesiano. Se eu falo de par, quer dizer que eu tenho que ter dois elementos, dois números, tá certo? Então, par ordenado e de plano cartesiano, do plano cartesiano, por exemplo, as posições das cadeiras mostradas na imagem anterior, tá certo? Por exemplo, a cadeira C. A cadeira C aqui, ela está na linha 4 e coluna 3. Então, aqui, ó, a coluna C está na linha 4, coluna 3. Nesse caso aqui, a cadeira A, se a gente voltar, nós vimos, está na linha 2, coluna 2. A E está na linha 4, coluna 1. A letra D está na linha 5 e coluna 4. Então, de acordo com o exemplo anterior, é necessário perceber o seguinte, que as posições mostradas na imagem da sala de aula também podem ser indicadas por pares de números, sendo o primeiro número referente à linha e o segundo à coluna. Então, veja que os pares da cadeira B e E são formados pelos mesmos números. Olha, B e a cadeira E, pelos mesmos números, porém, em ordem o quê? Diferente. Na cadeira B, ela está na linha 1, coluna 4. A cadeira E está na linha 4, coluna 1. Ou seja, elas estão em lugares diferentes, por mais que os números, ou seja, os pares aqui, o par ordenado, seja composto pelo mesmo valor numérico absoluto, só que eles estão em localizações diferentes no mapa de sala. Então, em um plano cartesiano, pares de números cuja ordem deve ser respeitada e que representam pontos diferentes são chamados de pares ordenados. No plano cartesiano, é necessário entender que você vai ter esses pares, e esses pares, esse par ordenado, tá certo? De uma coordenada, ele vai ser atribuído o valor de x primeiro e depois o valor de y, tá? Essa vírgula aqui é para separar o par, não quer dizer que é 1,2, não, é 1 e 2, tá certo? Então, disse que x é o primeiro elemento, então x, os valores de x sempre virão primeiro. Fiquem atentos. E y, o segundo, tá certo? Então, x e y. Então, no par ordenado 4 e 2, lembrando que não é 4,2 o número decimal não, tá? Eu tô falando de par ordenado. Se eu falo de par ordenado, eu tenho o valor de x e tenho o valor de quem? De y. Então, no par ordenado 4 e 2, o primeiro elemento é 4 e o segundo elemento é quem? 2. Então, o primeiro elemento em um par ordenado sempre vai ser o valor de quem? De x, em qualquer situação do plano cartesiano. E o segundo elemento, que é o valor de y, tá certo? Sempre será o valor de y, que nesse caso aqui é o 2. Por exemplo, olha dois pares ordenados. Eu tenho AB e CD. São iguais se A for igual a C. Por que A igual a C? Porque o valor, para os pares
ordenados ser iguais a B, C igual a C, D, significa que o valor de A tem que ser igual ao valor de quem? De C. Por quê? Porque os dois aqui, nesse par ordenado, representam o valor de quem? De X. Então, para eles serem iguais, o valor de X dos dois deverão ser iguais. E B tem que ser igual a quem? A D. B e D aqui representam o valor de X ou de Y? De Y, porque Y sempre vai ser o segundo que a gente... elemento, tá? Sempre vai ser o segundo número, o valor de Y. Então, só vão ser iguais, tá? A, B e C, D só vão ser iguais se A for igual a C e se B for igual a D. Por exemplo, olha só, eu tenho os pares aqui, A e B igual a menos 3 e 1. E eu pergunto para vocês, quem é o valor, se eles, olha, os pares são iguais, tá? Estou utilizando aqui a igualdade. Se os pares são iguais, o que eu digo aqui nessa questão? Que o valor de A equivale a quem? A menos 3. Por quê? Porque A ocupa o valor de X e menos 3 também ocupa o valor de X. Se eu estou dizendo que eles são iguais, então eu posso afirmar que A é igual a menos 3. E B vai ser igual a quanto? A 1. Porque B está ocupando o segundo lugar, a segunda posição, e ele representa o valor de quem? Quem é a segunda posição? Y. Então, eu posso dizer que B está no valor de Y e que 1 está o valor de Y. Já que eu digo que os pares são iguais, então, B vai ser igual a quem? A 1. E A vai ser igual a menos 3, tá certo? Então, para esse início aqui, vocês precisam ficar super atentos que a partir de agora, falando de plano cartesiano, de par ordenado, tá? Vamos também inserir o conceito de coordenadas, que é a mesma coisa desses coordenadas no plano cartesiano, que são a mesma coisa desses pares ordenados. Lembrando que o par é formado pelo valor de X e o valor de Y, tá? E sempre quem vem primeiro é o valor de X. X sempre vai vir primeiro. E depois o segundo valor é o de Y, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício para pôr em prática. Por exemplo, complete, isso aqui está na página 91, aí do livro de vocês, e vocês podem acompanhar. Complete o quadro a seguir com pares ordenados, de acordo com o primeiro e o segundo elementos, tá? Lembrando que o primeiro elemento é X e o segundo elemento é quem? É Y. E ele pode formar pares ordenados, tá? Não estou formando aqui números decimais, não, tá certo? Eu estou formando pares ordenados. Nesse caso, se o primeiro elemento é 3, quer dizer, e o segundo elemento é 6, então o par ordenado vai ser 3 e 6, porque 3 significa X e 6 significa Y. Então, X e Y. X vale quanto? 3 e Y vale 6. Próximo. Primeiro elemento, menos 3. Então, X vale menos 3 e Y vale o quê? 1. Outro par ordenado. Não é menos 3,1, não. Não é número decimal. Estou falando de pares ordenados, tá? Menos 6 e 0. Quer dizer que menos 6 vai vir primeiro, porque ele é o primeiro elemento. Se ele vem primeiro, ele é o valor de quem? De X, tá certo? E quem vem em segundo? Sempre de Y, que é 0. E nesse caso, X e Y, quem vem primeiro? X e depois Y, ok? Na segunda questão, ele diz o seguinte: determine os valores dos elementos desconhecidos. Olha só o que eu mostrei anteriormente. O que eu mostrei aqui anteriormente? Que eu posso dizer que um par vai ser igual a outro se os valores de X e de Y forem iguais. Então, vamos lá. Ele tem aqui, ó, 3 e 8 é igual a X e 8. Ele quer, ó, o valor de Y é 8, aqui também é quem? 8, porque eles são iguais. O valor de X vai ser quanto, gente? 3, tá certo? Por quê? Porque o primeiro valor significa o quem? O primeiro elemento é o valor de X e o segundo elemento é o valor de Y. Então, 3 igual a X, 8 igual a 8, que é referente ao valor de Y. X é igual a 3. Vamos agora achar quem é o valor de X e de Y. Ó, esse valor de igualdade está dizendo que eles deverão ser iguais. Os pares deverão ser exatamente iguais.
Então, x, tá? Faz parte aqui desse primeiro par ordenado. Nós não sabemos qual é. Aqui, o segundo menos 3, tá? Então, x vale quanto nesse caso aqui, gente? X é igual a menos 3, uma vez que eles são iguais. E y vai valer quanto? 4 é igual a y. Porque, ó, 4 é o segundo elemento, y é o segundo elemento. Então, se é o segundo elemento, é o valor de y, tá certo? Então, quem são os pares ordenados aqui? X igual a menos 3 e y igual a quanto? A 4, tá certo? Ok aí? Sempre lembrando, x vem primeiro, y vem depois, tá? Se forem iguais, eles deverão ser exatamente iguais na posição que ocupa x, x, y, y. X, x, y, y, tá certo? Então, continuando aqui no plano cartesiano. O plano cartesiano, eu acho que vocês já viram isso aqui no ano passado, ou pelo menos uma introdução. Qualquer plano sobre o qual são traçadas duas retas x e y perpendiculares entre si é chamado de plano cartesiano. Então, esse aqui é um exemplo do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado pelo eixo x, tá certo? Esse eixo x, ó, a reta horizontal, é chamado de eixo das abscissas ou eixo x. Então, esse eixo x a gente pode chamar eixo das abscissas ou eixo de x. E nós temos, ele é também formado pelo eixo, ó, y, tá certo? Esse eixo y aqui, ele é da reta vertical e é chamado eixo das ordenadas. Então, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. O plano cartesiano, ele é formado também por quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Ele é contado no sentido anti-horário, tá certo? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. No eixo x, existe a parte, os números negativos, tá? E os números positivos, desculpa, e os números negativos. Então, para o eixo x, imagina uma reta mesmo numérica. Para a nossa direita, eles são positivos. Para a nossa esquerda, os números são negativos, tá? Então, o x vai ser positivo para a direita e negativo para a esquerda. O y, já que o y é uma reta vertical, nesse caso, positivo vai ser a parte de cima, ó, os números positivos, 1, 2, 3, 4, e negativo a parte de baixo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, tá certo? Então, eles são divididos em uma mesma unidade de medida, lembrando que o ponto de origem, tanto para y quanto para x, é 0, tá certo? Então, o ponto aqui de origem, eu posso dizer que o par ordenado de origem é 0 e 0, porque é 0 para x e 0 para y, tá certo? E aqui eu já falei que ela é dividida em 4 regiões denominadas quadrantes, e primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, esse aqui é um exemplo do plano cartesiano. Quando for representar graficamente, é necessário representar dessa forma, certo? X positivo para cá, negativo para cá, y positivo para cima, negativo para baixo, ok? Então, vamos lá. Todo par ordenado x e y, x em primeiro e depois y, par ordenado, corresponde a um ponto P no plano cartesiano. Os valores correspondentes a x, que são as abscissas, lembra? X é o eixo da abscissa e y, o eixo da ordenada desse ponto, recebe o nome de coordenadas do ponto P. Então, esse par aqui ordenado, ele pode receber o nome de coordenadas do ponto quem? P. Então, pode-se dizer, o ponto P é localizado em que coordenada? Se é 4 e 3, quem vem primeiro, gente? Valor de x, depois o valor de quem? De y. Então, você pode desenhar o gráfico da forma que foi instruído anteriormente. E aqui quer dizer que x vale 4. 4 o quê? Positivo. Então, onde está o 4 positivo? Aqui. E o y vale quanto? Vale 3. Então, você pode ligar, ó, 4 e o y vale 3. Qual é a coordenada do ponto P?
as coordenadas do ponto P? 4 e 3, tá? 4 é a abscissa e 3 a ordenada. Lembra que 4 é x e 3 é y, tá certo? Então, é só parar e analisar como determinar, como representar isso graficamente, tá certo? Seguindo, aqui, ó, em um par ordenado, o primeiro elemento é chamado de abscissa, nós vimos. Por que abscissa, gente? Porque, repetindo, a abscissa é o eixo quem? Ó, opa, desculpa aqui. A abscissa é o eixo x, tá? E ordenada? Ordenada é o eixo quem? Y. Então, em um par ordenado, o primeiro elemento é chamado de abscissa, ou x, e o segundo é chamado de ordenada, ou y. Por exemplo, no par ordenado, menos 2 e menos 3. Quem é o valor de x? A abscissa? Menos 2. É a abscissa desse ponto. E menos 3 é o quê? É o valor de y, que é a ordenada, tá certo? No par ordenado, menos 2, menos 3, seus elementos, ou seja, menos 2 e menos 3, são chamados de coordenadas cartesianas desse ponto, tá? Então, eu tenho um par ordenado, e esse par ordenado são chamadas de coordenadas daquele ponto em questão. Que nesse caso aqui, quem são as coordenadas do ponto P? 4 e 3, formado pelo par ordenado 4 e 3, beleza? Então, aqui, ó, só é um exemplo mesmo, que x e y. X é a abscissa de Q, e y é a ordenada de Q, ou seja, x e y são as coordenadas de Q. Então, um exemplo aqui na página 93, tá certo? Diz o seguinte do mapa aqui. O mapa a seguir apresenta algumas ruas de um bairro de acordo com a numeração da malha quadriculada. Isso pode ser visto no seu livro, página 93. Escreva o que se pede considerando que o primeiro elemento em um par ordenado é o número da linha e o segundo elemento é o número da coluna. Então, vamos lá. Aqui está o mapa, tá certo? Nós temos considerando que o primeiro elemento é um par ordenado e o número de linha e o segundo elemento é o número da coluna. Por exemplo, ele quer saber o seguinte: a letra do estabelecimento indicado pelo par ordenado 1 e 8. Onde é que se localiza aqui 1 e 8, tá? Lembrando que aqui é a linha, tá? Aqui é a linha e aqui é o número, e o segundo elemento é a coluna. Então, vamos lá. Se linha vem primeiro, linha vai ser x, tá? Se coluna é o segundo elemento, ele mesmo diz aqui, ó, o segundo elemento é a coluna. Então, coluna vai estar relacionado com o valor de quem? De y. Então, vamos lá. Linha e coluna. Então, linha 1, ó, a linha 1 aqui, tá? Vamos ver a linha 1. E a coluna tem que ser quem? 8. Vamos ver na coluna 8, tá? Quem é o ponto que está na linha 1, coluna 8, gente? É a localização que aqui, estabelecimento quem? A, tá certo? Vamos pro próximo, 3 e 4. Quem vem primeiro? Linha. Quem é o segundo elemento? Coluna, tá? Então, quem vem primeiro? X. Depois, o que vem, nesse caso, vai ser Y. Tá? Nesse caso aqui, bora lá. Quem vem primeiro aqui, ó? 3, linha 3, coluna o quê? 4. Linha 3, na linha 3, coluna 4, eu tenho ponto quem? F. Vocês podem estar perguntando, ô professora, mas lá no plano cartesiano, aqui não é x e aqui não é y? Olha só, nós temos que nesse caso aqui, ver o que o problema está dizendo, tá? Nós temos que levar em consideração o que ele quer primeiro, ó. Considere que o primeiro elemento de um par ordenado é o número da linha e o segundo elemento é o número da coluna. Então, primeiro quem vem é a linha e depois a coluna. A linha tá como? Assim, tá certo? E a coluna está sendo vista dessa forma. Então, você pode também identificar dessa maneira, tá certo? Para não confundir lá na representação do gráfico. O gráfico é representado daquela forma mesmo. Vamos aqui.
linha 4, coluna 15. Bora lá. Linha 4. Vamos ver quem tá na linha 4. Ó, a linha é aqui. Linha 4, coluna quem? 15. Quem é que está na linha 4, coluna 15? Estabelecimento D. Vamos seguir. Linha 2, coluna, que é o segundo elemento, ele diz aqui na questão, coluna 11. Linha 2, coluna 11. Quem é que tá aqui? Ó, o ponto C. Tá? Linha 4, coluna 10. Linha 4, ó, linha 4, coluna 10. Quem é o ponto aqui? B. Tá certo? Linha 8, coluna 3 é o ponto E. É o que ele está dizendo aqui nessa questão. Tá certo? Ok aí sobre essa representação? Tudo tranquilo? Aí depois segue, vocês podem continuar o exercício aí proposto para vocês, ok? Então, continuando aqui. Só na página 94, passei também uma questão para casa e gostaria de reforçar esse conceito agora diretamente no gráfico, no plano cartesiano, tá? Então, localize no plano cartesiano os seguintes pontos. Ele diz o seguinte, que você tem que localizar o ponto A, quando menos 2 e 3. Lembra quem vem primeiro, gente? X, depois quem vem é Y. Então, para você localizar ele no plano cartesiano, você precisa localizar onde fica menos 2 em X, onde fica menos 2 aqui, tá? Localizei menos 2 no X, porque X é na horizontal, eixo das abscissas. E ele diz que vale menos 2 quando y vale quanto? 3. Então, vamos marcar o ponto. Menos 2, onde o y vale 3 aqui. Então, ó, olha a coordenada do ponto A. Menos 2 e 3. Tracei minha primeira coordenada aí. Vamos para o ponto B. Quando x vale 3, ó, x vale 3. E o y aqui vale quanto, gente? Vale 4. 3 e quem aqui? 4. Marquei o ponto B, tá certo? 5 e 1, vamos marcar o ponto C. Quando x vale 5, 5 positivo. Onde está 5 positivo? Aqui. E o y vale quanto? 1. Então, 5 e ó, 1 é o ponto C. Tem a coordenada. Vamos agora, olha que tem números negativos e positivos. Você precisa já identificar e memorizar e saber onde fica positivo para o x, positivo para o y, negativo para x, negativo para y. Aqui ele está dizendo que é menos 4. Esse menos 4 é x o quê? Negativo. Então, bora lá. Menos 4 e o y, ó, o menos 2 negativo do y é o ponto D. Ó, ele aqui, ó. Tracei a minha coordenada. Vamos para o ponto E. Vale 4. Só que agora, ó, gente, nesse caso aqui, ó, menos 3. Então, eu tracei, ó, 4 menos 3, ponto E. Agora, você precisa se atentar quando um dos valores, ou x ou y, for 0. Quando ele é 0, você tem que marcar no eixo. Como assim, professora? Olha só esse ponto F aqui. Ele diz que x vale quem? X vale 3. Vamos marcar onde vale 3. Se x vale 3, o y vale quanto? 0. Então, nesse caso aqui, ó, o meu ponto vai ser no eixo das abscissas. Por quê? Porque quando for 3, se você passasse uma retinha aqui, ia dar o 0. Onde é o 0 do y? Ele vai exatamente no eixo. Então, nesse caso aqui, ó, o ponto F vai ser marcado no eixo de quem? De x. Eu sempre gosto de associar assim. Sempre eu só vou marcar quando eu tenho. Se o outro for 0, quer dizer que eu só tenho o valor de quem? De x. Então, eu vou lá, procuro x, ó, marquei o valor de x. Tá? X vale 3 porque o y vale quanto? 0. Agora, o contrário, ó. Olha o g. O g eu não tenho o valor de x. Aliás, o valor de x, ele é 0, tá?
e eu tenho o valor de y, que é menos 3. Nesse caso, eu vou marcar somente no menos 3 de quem? De x ou de y? De y, porque menos 3 está, ó, ocupando o lugar de quem? Do y. Então, vamos lá. Onde está menos 3? Olha o menos 3 aqui, gente, ó. Menos 3 de y quer dizer que o x, ó, se você traçar uma linhazinha exatamente no eixo, você vai perceber que ele vai dar 0. Então, quando eu marco nesse eixo aqui, ó, é o ponto G, eu digo que y vale menos 3 e o x vale quem? Vale 0, tá? Então, tenha bastante cuidado quando um ou outro, x ou y, vier 0. Por quê? Porque os pontos serão marcados nos eixos, tá bom? H, olha o H aqui. Eu só tenho o valor de quem, gente? Quem vem primeiro? X. Então, eu tenho menos 3, ó. E o valor de y é quem? É 0. Então, onde eu marco o ponto H? Eu vou marcar no eixo. No eixo de quem? De que eu não conheço. Eu conheço aqui menos 3, ó. Menos 3 de x, porque eu só tenho o valor de x que vem primeiro. Se você traçasse aqui uma reta, ele ia parar em quem? Em 0. Então, por isso que você marca exatamente no eixo, tá bom? Menos 3, valor de x, quando o y for o quê? For 0. Tá certo? Então, isso aqui refaçam aí na atividade de vocês. Quem já fez pode corrigir para ver se tá certo, se acertou ou não, tá certo? E isso aqui precisa ter bastante cautela e atenção na hora de montar, principalmente quando vier 0, porque aí você vai ter que marcar no eixo que tiver mencionado ali, tá certo? Página 94. Então, olha só, continuando, essa atividade até a página 94 foi da aula passada, que alguns tiveram dificuldade e pediram para que eu fizesse alguma aula explicando. Então, aqui, até a página 94 foi da semana passada. Para essa semana, o roteiro dessa semana, nós vamos estudar produto cartesiano, tá certo? Então, já aproveitei para fazer uma aula só aqui para vocês. Então, ó, produto cartesiano, presta atenção. Quando eu falo produto, o que vem logo à mente? Qual é a operação matemática que vem à mente? Multiplicação, tá certo? Então, produto é a mesma coisa de, ó, multiplicação. Ó, aqui ele representou pelo sinal de vezes mesmo, aqui foi o pontinho, mas tanto faz. Isso significa multiplicação, tá certo? Olha só, produto cartesiano. O produto cartesiano, você vai ter dois conjuntos, tá certo? Conjunto A, o conjunto B. E a partir desse conjunto, você vai formar produto desse conjunto. Se é cartesiano, quer dizer que meu resultado vão ser o quê? Pares ordenados, que eu posso dizer, ou coordenadas cartesianas, tá certo? Eu só posso, num produto cartesiano, obter esses pares, tá certo? Não posso ter 1, 2, 3 valores, não. Sempre os pares. De que forma eu faço e obtenho esse produto cartesiano? Olha só, eu sempre gosto de mencionar o seguinte: quem vem primeiro, o conjunto A, nesse caso aqui, o conjunto B, ele quer que você determine o produto cartesiano de A e B. Se é produto cartesiano, gente, produto, multiplicação. Então, é a multiplicação do conjunto A vezes o conjunto quem? B. Então, conjunto A vezes conjunto B. De que forma, professora, eu faço? Eu gosto de falar o seguinte: quem vem primeiro sempre manda. Como assim? Ele quer saber A vezes B ou B vezes A? A vezes B. Então, A vem primeiro, porque ele quer saber A vezes B. Então, se A vem primeiro, A manda ir na situação. Ou seja, o valor de A nas coordenadas cartesianas, o que eu disse lá atrás? Que o valor, quem vem primeiro é x ou y, x. Então, quem vem primeiro aqui é o conjunto A ou o conjunto B? O conjunto A. Se o conjunto A vem primeiro, ó, quer dizer que o conjunto A são os valores de x, tá certo? E B serão os valores de quem, gente? De y, porque ele veio depois. Lembra? Primeiro elemento, segundo elemento. Então, o primeiro elemento é o valor de x, segundo elemento é o valor de y. A vezes B.
Como obter esse resultado? E super simples, tá? Quem vem primeiro manda, x vem primeiro, depois y. Você vai fazer combinações com os valores desses conjuntos. Como assim, professora? Você tem que combinar o primeiro elemento desse com todos os seguintes. Por exemplo, tá? Lembra que você está fazendo um produto cartesiano, só que o produto cartesiano você não vai multiplicar 1 vezes 1, você vai obter pares ordenados ou coordenadas, tá certo? Nesse caso, vamos formar aqui pares. O 1, lembra que o A vem primeiro, por isso que eu estou começando com o primeiro elemento de A. 1 pode fazer par com quem? Com 2 e fazer par com quem? Com 3. Ó, menos 1, tá? O menos 1 formou par com 2 e menos 1 formou par com 3. Olha o resultado aqui, ó. Menos 1 e 2, menos 1 e quem? E 3. Ó, já formei aí 2 pares ordenados, tá certo? Com o primeiro elemento. Bora agora o segundo elemento, porque é A que manda, então os valores de x sempre serão os valores referentes a A. Por exemplo, 0 forma par com 2, 0 e 2, e 0 forma par com quem? Com 3. Então, 0, 2, 0, 3. Formei mais um. Tem mais algum elemento no conjunto A? Tem, professor, o 1. Então, vamos formar par também, tá? Lembrando que o valor de 1 aqui vai formar par 1 e 2. 1 e quem? 1 e 3, ó. 1 e 2, 1 e 3. Certo? Aqui é a representação no diagrama. Ele representou os pares ordenados, ó. Se você olhar, quem são os pares ordenados? Menos 1 e 2, menos 1 e 3, 0 e 2, 0 e 3, 1 e 2, 1 e 3. Esses foram os pares. Se você também observar, se são pares ordenados, você tem o valor de x e o valor de y. Valor de x, primeiro elemento, valor de y, segundo elemento. Observe atentamente que vocês vão perceber que o primeiro elemento aí são todos os elementos, ó, do conjunto quem? Do conjunto A. Não há, nesse caso aqui, ó, menos 1 é x, menos 1, x, menos 1, valor de A, que veio primeiro. Depois 0 e 0, ó, os valores de x, tá? 1 e 1 são os valores de x que pertencem ao conjunto quem, gente? Ao conjunto A, tá certo? Porque eu chamei, professora, aí você pode perguntar, o conjunto A sempre vai ser o valor de x? Não. Isso depende dessa ordem aqui, ó, gente, tá? No próximo exemplo, vocês vão entender. Eu quero A vezes B. Então, nesse caso, A eu chamei de valores de x e B valores de y. Se eu trocar aqui, ó, B vezes A, você vai perceber que a ordem vai mudar. Quem vai ser o meu valor de x agora vai ser B e não A. Só que isso eu vou mostrar lá na frente, esse mesmo exemplo, tá? Então, aqui eu quero muito que vocês entendam como foi feito o produto cartesiano. Eu não multipliquei, não, tá? Eu não multipliquei menos 1 vezes 2, tá certo? Ou 0 vezes 2, que deu 0. Não, eu formei pares ordenados. Eu fiz combinações. E esse foram o resultado das minhas combinações. Sempre começando com o valor de A, porque aqui A vem na frente e quem vem na frente manda. Nesse caso aqui, ó, menos 1. Menos 1 formou par com quem? Com 2, ó, olha a seta, com 2 e formou par com quem? Com 3. Então, menos 1 formou com 2 e menos 1 formou com 3. Tá certo? Tá. O 0 formou par com quem? Com 2, depois o 0 formou par com quem? Com 3. Então, ó, 0 formou par com 2, tá seguindo a seta, e 0 formou par com 3. E por último, 1 formou par com quem? Com 2. 1 formou par com quem? Com 3. Então, 1 formou par com 2, 1 formou par com 3, tá certo? Essa é a representação no diagrama, por meio de um gráfico, na verdade, de flechas, desse resultado desse produto cartesiano, tá certo? Então, aqui ele diz o seguinte, o conjunto de todos esses pares ordenados é chamado de produto cartesiano de A por B, indicado por A vezes B, e você pode ler A cartesiano B, tá? Então, o produto cartesiano de dois conjuntos pode ser definido assim. Aqui a definição que tia colocou aqui para vocês, tá certo? X e Y, lembrando que X vem primeiro, X pertence a A e Y pertence a quem? A B.
Porque quem veio primeiro foi o A e não o B, tá certo? Aqui, na página 24, é a resolução dessa atividade aqui, que eu acabei de resolver. Então, aí vocês se atentam e vê quem são os produtos resultantes, que foi o mesmo que tia fez. Agora, na página 95, ele vai falar, ele quer, na verdade, o produto cartesiano de B vezes A. Lembra que aqui é A vezes quem? B. Então, quem manda aqui vai ser quem? A. A vai ser o valor de X. E B vai ser o valor de quem? De Y. Ó, ele diz aqui. X pertence a A e Y pertence a B. Só que agora, nós mudamos, ó. Nós mudamos aqui a sequência, tá bom? Quem vem primeiro agora é B vezes A. Professora, vai ser o mesmo resultado? Não vai ser o mesmo resultado. Por quê, gente? Porque B agora passa a ser seu valor de X, tá? E quem vai ser seu valor de Y agora? Vai ser A. Então, se B passa a ser o seu valor de X, quem manda primeiro é quem vem. Então, o valor de X tem que vir primeiro. Nesse caso, você vai ter que fazer combinações. 2 com menos 1, 2 com 0 e 2 com quem? Com 1. Ó quem vem primeiro. 2, 2, 2. Esse 2 é de quem? De B. Então, B agora é X e não Y. Então, fique atento. Então, eu posso formar meu primeiro produto cartesiano, B e A. B vem primeiro, B manda. Então, X, quem vem primeiro é X. Então, formei 2 e menos 1, 2 e menos 1. Formei 2 e 0, 2 e 0. Formei 2 e 1, 2 e 1. Agora, vou para o próximo elemento de B, que é o pertencente a quem? A X. Então, X vem primeiro, vai ser 3 e menos 1, 3 e menos 1. 3 e 0, 3 e 0, 3 e 1. Aqui está um exemplo da página 95, exemplo não. É uma questão que eu pedi para resolver e vocês já podem resolver. Ele fala o seguinte: esboça os diagramas da atividade 1, que foi essa atividade anterior que nós vimos, para determinar os pares ordenados que são possíveis de se formar, tal que o primeiro elemento pertence ao conjunto B, tá? Foi o que eu disse. Se é B vezes A, ó, no de cá é A vezes B, então o primeiro elemento era de A, era o valor de X. Agora não, ó. O primeiro elemento, ele diz, pertence ao conjunto B. E o segundo elemento pertence ao conjunto A, porque eu mudei a direção. É B vezes A. Então, represente essas possibilidades utilizando um gráfico de flechas e, em seguida, registre os pontos X e Y, tais que X pertence ao conjunto B e Y pertence ao conjunto A. Resultantes do produto cartesiano B vezes A, tá certo? B cartesiano em A. Então, nesse caso aqui, ó, gente, B vezes A, quer dizer que quem vem primeiro, B, quem vem depois, A. Então, B agora, quem são os meus elementos de B? 2 e 3. 2 e 3 eu coloquei aqui. Então, isso quer dizer que meus valores de X agora serão A, gente, meus valores de X pertencem a A, gente? Não, meus valores de X agora pertencem a B. Meus valores de Y pertencem a A, tá certo? Então, ó, 2... foi o que eu mostrei aqui pra vocês, ó. 2 fez par com menos 1. O resultado mesmo, esse mesmo resultado, é esse resultado aqui, que eu fiz anteriormente. E aqui eu só fiz a representação do diagrama desse resultado aqui, do gráfico de flechas, tá? Então, aqui, ó, ele quer dizer que 2 igual a menos 1, 2 igual a 0, 2 igual a 1. Faz sentido. 2 igual a menos 1, 2 igual a 0 e 2 igual a 1. Lembrando que menos 1, 0 e 1 fazem parte de A. Só que A agora não é mais X, A agora é Y, tá? 3 fez par com quem? Com menos 1, 3 fez par com 0, 3 fez par com 1. 3 com menos 1, 3 com 0, 3 com 1, tá certo? Quem são, se eu for perguntar aqui, ó, quem são os valores de X? 2, 2, 2, ou seja, 2, não preciso repetir 3 vezes, e 3. Quem são os valores de Y? Menos 1, 0 e 1, tá? Aqui menos 1, 0 e 1, tá bom? Que são os valores de A. Então, preste bastante atenção nessa partezinha aqui, ó.
A vezes B e B vezes A, posso dizer que serão os mesmos pares ordenados? Não. Terá o mesmo resultado? Não. Não posso dizer. E aí, ele diz o seguinte, antes de continuar, eles não podem ser, não tem o mesmo resultado, tá certo? Em relação a isso. Então, vocês fiquem bastante atentos. Eu posso dizer também que o produto, observe que A vezes B é diferente de B vezes A, ou seja, o produto cartesiano não é comutativo, tá? Quando eu falo não é comutativo, quer dizer que eles não têm os mesmos valores, serão pares ordenados diferentes, coordenadas diferentes. Então, preste bastante atenção, turminha. Quando eu falar de produto cartesiano, veja quem vem primeiro, é B ou A, B vezes A vezes B, não terão o mesmo resultado. Se você comparar esse resultado com o resultado anterior, você vai perceber que os resultados são, as coordenadas, elas são diferentes, tá? Então, presta bastante atenção, lembrando que quem vem na frente, ó, manda, e quem manda é X ou Y? X. X sempre manda, X sempre vai mandar no Y. Então, nesse caso aqui, ó, quem vem na frente é que manda, que tem os valores de X. E quem é o segundo elemento? É o segundo conjunto, aí nesse caso, pertence ao segundo elemento, que é o valor de Y, tá certo? Então, presta bastante atenção na hora de resolver as atividades. Então, aqui, ó, mais uma... na página 95, peguei também umas questões para ajudarem vocês a resolver o restante das questões. Aqui diz o seguinte, ó, considerando os conjuntos, ó, conjunto A, menos 1, 0 e 1. Conjunto B, ó, gente, 2 e 3, tá? Represente graficamente, ó, ele quer dois gráficos, A vezes B, B vezes A. A vezes B e B vezes A vão ser iguais? Não, vamos fazer eles separadamente. Aqui tem A vezes B e B vezes A. Então, vamos nos concentrar em A vezes B. Lembrando que aqui tem um conjunto A e o conjunto B. Gente, quem vem primeiro aqui? A. Se A vem primeiro, A manda. Então, no conjunto A estão os valores de quem? De X, tá bom? Se A vem primeiro, A que manda. Então, para essa questão aqui, os valores de X serão os valores que estão no conjunto quem? No conjunto A. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, A vezes B é igual, ó. Na verdade, esse é os exemplos anteriores, né? Que nós vimos. Só que nós vamos representá-los agora graficamente. Então, vamos refazer novamente. Então, menos 1 e quem? 2. Menos 1 e 2. Quem é o próximo? Menos 1 e quem? 3. Menos 1 e 3. Já combinei o menos 1 com todos os elementos de B? Já. Eu agora vou combinar o segundo elemento. O segundo elemento de A é quem? A vai ser 0 e quem? 2. 0 e quem? 3. Já combinei, ó, 0 e 2, 0, 3. Já combinei com todos os elementos de B? Já, professora. Então, vamos para o próximo elemento de A. Quem é o próximo elemento de A? 1. Então, vou combinar 1 e 2. Ó, galera, 1 e 2. 1 e quem? 1 e 3. 1 e 3. Todos os elementos de A que vem primeiro, que nesse caso são os valores de X, foram combinados com o segundo elemento, que é do conjunto B? Foram. Então, aí eu posso montar o meu gráfico aqui, representar graficamente um plano cartesiano, tá? Lembrando que você precisa, no plano cartesiano, colocar os valores, senão você não consegue identificar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, quando x for menos 1, o y tem que ser 2. Ó, x, estou representando o primeiro, x menos 1, o y tem que ser o quê? 2. Marquei o ponto. Quem é o próximo? Quando x for menos 1, o y é 3. Então, x menos 1, o y é quem? 3. Marquei meu outro ponto. Quando x for 0, ó, lembra que eu falei lá do zero que tem que prestar bastante atenção onde marcar? Quando x for 0, o y é 2. Então, quando x for 0, o y é quem? 2. Marquei no eixo, tá bom? No eixo de quem? De y.
Agora, quando o x for 0, o y é 3, ó. Quando o x tá aqui, o 0 tá aqui. Então, for 0, o y é quem? 3. Ó, quando o x for 0, subi e marquei no 3, tá certo? Onde eu tenho o valor de y. Quando o x for 1, o y vai ser quem? 2. Marquei aqui, ó, 1 e 2. Quando o x for 1, o y vai ser quanto? 3, marquei, tá? Então, essa é a representação gráfica desse produto cartesiano. Agora, ó, A vezes B é igual a B vezes A? Não, não. Quem vem primeiro agora? B. Quem manda na situação? B. Quem são os valores de x? B. Então, B vem primeiro. Eu agora vou combinar B com os meus elementos de quem? De A, que agora veio no segundo, como segundo elemento, tá bom? Então, quem manda primeiro é os elementos de B. Então, você vai combinar, ó. 2 e menos 1, 2 e 0, 2 e 1. Ó, 2 e menos 1, 2 e 0, 2 e 1. Acabaram, já combinei todos os elementos de B com os elementos de A? Já. Então, vou para o outro elemento de B. Bora combinar todos. 3 e menos 1, 3 e 0, 3 e 1, tá? Ó, 3 menos 1, 3 e 0, 3 e 1. Pronto. Esse valor aqui, gente, é igual a esse? Não. São formados pelos mesmos números, algarismos. Mas o resultado, os pares ordenados, eles são diferentes, porque eu mudei a direção, tá? Então, aqui é a mesma sequência. Vamos marcar no plano cartesiano. X vale 2, Y vale menos 1, tá? Marquei. X vale 2 e o Y, 2 e 0. Quer dizer que o Y vale 0 quando X vale 2. Marquei no eixo, tá? X vale 2 e o Y vale 1, tá? Aqui, 3 menos 1. X vale 3 e Y vale menos 1, tá certo? 3 e 0. X vale 3 e o Y vale quem? Vale 0. Então, eu marquei no eixo. 3 e 1. X vale 3 e o Y vale 1. Tá certo? Aqui, já falei também, né? Quando X vale 2, o Y vale 1. Então, eu marquei. Tá vendo que esse gráfico ficou diferente desse? Claro. Por quê? Porque aqui, ó, A vezes B e aqui é B vezes A. Então, eles não são iguais, eles são diferentes, tá bom? Então, só mais uma atividade aqui, que é o seguinte, ó. Os produtos cartesianos, isso aqui tá na página 95. A vezes B são iguais ou diferentes? Com base no que você fez nas atividades anteriores, escreva um parágrafo anotando suas conclusões. Então, o que a gente pode concluir? O resultado do produto cartesiano A vezes B é diferente do resultado do produto B vezes A, que eu disse para vocês. Tanto no gráfico de flechas, como no plano cartesiano e na representação dos pares ordenados. Sendo assim, dizemos que o produto cartesiano não é comutativo. Professora, o que é comutativo? Comutativo é, por exemplo, quando você não altera o resultado. Por exemplo, 3 vezes 2 dá quanto? 6. E 2 vezes 3? 6. Isso é comutativo, porque eu posso trocar de posição os elementos e o resultado não se altera, tá? Isso na multiplicação, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Isso é comutativo. Só que aqui não é comutativo, ou seja, quando eu troco, tá, de lugar aqui os conjuntos, os resultados, eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então, não são comutativos. Beleza? Então, vamos seguir. Então, aqui, ó, concluindo, assim, organizando as ideias que a gente viu anteriormente, tá? O produto cartesiano de A por B é indicado A vezes B e lê A cartesiano B. Tomando dois conjuntos A e B não vazios, chama-se produto A vezes B, o conjunto formado por todos os pares ordenados X e Y, que eu disse pra vocês. X pertence a A se A vier primeiro, tá, gente? Y pertence a B se B vier em segundo lugar. Porque isso aqui pode alterar, depende da maneira como vier representado.
Então, A vezes B é diferente de B vezes A, ou seja, o produto cartesiano não é comutativo, que eu já expliquei o que é comutativo lá para vocês. Então, o produto, uma que eu quero chamar a atenção também é o seguinte, ó. Eu posso obter o produto de A vezes A, tá? A vezes A, vocês lembram lá de potenciação? É a mesma coisa de A ao quadrado. Mesma base, são os expoentes. Então, A vezes A é A ao quadrado. Eu posso representar dessa forma. E é composto por todos os pares ordenados x e y, e que x e y pertence a A. Isso aqui eu vou representar aqui embaixo quando eu for resolver a questão para vocês entenderem melhor. Mas eu quero que vocês se identifiquem isso aqui, ó. A vezes A é a mesma coisa de A ao quadrado. Então, B vezes B, B ao quadrado. C vezes C, C ao quadrado, tá certo? Então, aqui na página 96, esse aqui, o conteúdo da página 96, peguei aqui 2 questões para ajudar vocês na resolução das demais questões, tá certo? Tentar explicar. Então, olha só. Olha o que ele fez. Sendo A menos 2 e 0, B menos 2, 0 e 2, determine os seguintes conjuntos. Letra A. Ele quer A vezes quem, gente? B. Quem vem primeiro, gente? A. Quem manda? A. Quem são os valores de x? A. Quem é o primeiro elemento? A. Tá bom? Então, é só, já que é A vezes B, bora combinar aqui, tá bom? Todos os elementos de A com B. Então, A vem na frente. Então, eu vou combinar menos 2 com menos 2, coloquei aqui. Quem é o próximo que eu vou combinar? Menos 2 com 0, coloquei aqui. E o próximo? Menos 2 com 2, coloquei aqui, tá bom? Eu já combinei o menos 2, que é o primeiro elemento de A, com todos de B, já, professora. Então, vamos agora para o segundo elemento aqui de A. Quem é o segundo elemento? 0. 0 e menos 2, tá? Coloquei aqui. 0 vai combinar com quem? Com 0, coloquei aqui. E 0 combinei com 2, coloquei aqui. Combinei todos os elementos, gente? Sim, estão todos combinados. Esse aqui é o resultado de A vezes quem? B. Ó quem ficou na frente, menos 2, menos 2, menos 2... 0, 0, 0. Quem são esses valores? De A. É o valor de x, quem ficou na frente, tá certo? Então, bora lá. Agora, a letra B, ele diz B ao quadrado. Lembra que eu disse aqui que A ao quadrado é a mesma coisa de A vezes A? Então, aqui é a mesma coisa, ó. B ao quadrado. B ao quadrado, ó. Olha aqui nessa lacuna que eu abri aqui. B ao quadrado significa B vezes B é igual a B ao quadrado. Ô, professora, então x e y é o mesmo elemento? Sim, vai ser de B e B, tá? Nesse caso, como assim? Você vai combinar, ó. Como eles são iguais aqui, você tem que colocar... Eu sempre gosto, para representar melhor, de colocar os dois conjuntos. Como é B e B, eu coloquei ele 2 vezes porque eles são iguais. Então, aqui você combina, ó. Menos 2 com menos 2, coloquei aqui. Menos 2 com 0, coloquei aqui. Menos 2 com 2, coloquei aqui. Quem é o próximo elemento? 0 e menos 2, tá aqui. 0 e 0, tá aqui. E 2 e 2. 0 e 2, tá aqui, tá? Terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento? 2. 2 e menos 2, tá aqui. 2 e 0, tá aqui. 2 e 2, tá aqui. Combinei do mesmo jeito, só que com ele mesmo. Olha que maravilha, tá? Combinei da mesma forma os elementos. Você tem que combinar esse primeiro elemento, ó, gente, com todos esses daqui. Depois você vai para o segundo elemento, ó, com todos eles também, formando pares ordenados. Lembra que não estou multiplicando, não estou fazendo multiplicação, estou formando pares ordenados. E aqui, ó, peguei esse último elemento, combinei com esse, combinei com esse, combinei com esse. Deu todo esse resultado aqui, tá certo? E, por último, aqui a segunda questão. Resolva as questões que seguem. Nesse caso, determine os conjuntos A e B nos seguintes casos. Olha só. Agora, ele te deu o resultado e quer que você determine o conjunto. Aqui não, aqui foi o contrário, ó.
Ele me deu os conjuntos separados e pediu para que eu fizesse o produto cartesiano. Aqui não, ele já me deu, ó, gente, nessa questão. Ele me deu já o resultado do produto cartesiano. Ele agora quer que o conjunto A e o conjunto B, tá? Separadamente. Então, vamos recapitular. Quem vem primeiro, gente? X, tá? Quem vem depois? Y. Primeiro elemento, segundo elemento. Posso chamar de par ordenado ou coordenadas cartesianas, tá? Então, através dessas coordenadas aqui, tá? Desses pares ordenados aqui, eu posso achar o conjunto A e o conjunto B. Como assim, professora? Bora lá. Isso aqui que vai determinar, ó, quem é A, quem é B. Quem vem primeiro, gente? É A. Quem vem primeiro é que manda. Quem vem primeiro é o conjunto de quem? De X ou de Y? O conjunto de X, tá certo? Então, se X vem primeiro, nesse caso aqui, X é o primeiro elemento. Então, quem vem primeiro aqui? 4, 4, 2 e 2. Olha, 4, 4, 2 e 2. Então, quem são os valores de A que veio primeiro, que são os valores de X? 4 e 2. Professora, mas aqui eu tenho 4 duas vezes. Não há necessidade de repetir não, tá? Você precisa colocar só apenas no conjunto, você só põe um elemento só. Não preciso colocar ele duas vezes. Não preciso colocar 4, 4, 2, 2. 4 e 2 são os elementos que representam. Então, ó, eu só preciso me atentar aqui, ó. Quem vem primeiro? A. A é o primeiro elemento, o valor de X. Então, 4, 4, 2, 2. Então, X, 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 X. Quem é que ocupa o lugar de X aqui? 4 e 2, que é o conjunto A que vem primeiro. O B, quem ocupa agora, gente? B é o Y, não é isso? Ó, B aqui, nesse caso aqui, ele vem em segundo lugar, segundo elemento. Então, quem são os elementos? Quem são os números? 6 e 7, 6 e 7. Então, quem é os números que representam o conjunto B? 6 e 7, tá bom? Porque eles estão aqui no valor de quem? De Y. Lembrando que Y, ó, vem o segundo elemento, nesse caso é o valor de B. Tá certo? Então, era isso que eu queria, mais uma revisão para que vocês entendessem. Qualquer dúvida é só me chamar, colocar a dúvida lá no CBAS, que eu vou tentar explicar a questão, tá certo? Espero que essa aula vocês tenham ajudado, né, na compreensão, que vocês possam estudar, leiam. Minha recomendação no roteiro, eu sempre faço ele bem detalhado, siga cada passo do roteiro, estude, pegue as aulas que nós temos na quinta, reserve essas aulas para você estudar, tá certo? E agora é com vocês, bons estudos, estou aqui para esclarecer as dúvidas, me mande lá no CBAS sua dúvida, não deixe de registrar, que eu vou procurar sanar na medida do possível, tá bom? Conto com vocês podem contar comigo nessa fase aí. Grande abraço, tchau!